E aí, galera, estou trazendo aqui um esquema elétrico, simulando uma caneta de prova, onde a gente identifica, num determinado circuito, se aquela linha de alimentação ela é positiva ou negativa. Essa caneta é muito utilizada em manutenção em autoelétricas, nos técnicos elétrico automotivo e também manutenção em geral na linha eletrônica, tá? Você está ali testando um circuito, está sem esquema elétrico, você vai saber se aquela linha de alimentação naquela placa, se ela é uma linha que tem sinal positivo, tá? Ou se ela está aterrada, se ela está ali na massa do circuito. E essa caneta de prova, eu estou simulando ela aqui com o uso de 4 diodos, 2 resistores e 3 LEDs. Tá? Estou utilizando aqui o software online, o Tinkercad, é grátis, tá? Só fazer a continha lá com e-mail e você tem acesso a ele, você consegue simular, fazer desenhos 3D, tem muita coisa legal. Eu tenho aqui uma fonte, corrente contínua, onde a tensão está de 12 volts, ou seja, eu estou simulando aqui a bateria de um carro, na verdade, já, tá? O grande lance aqui é o seguinte, nós temos que observar o sentido da corrente. Determinado momento, a corrente vai estar em um sentido e determinado em outro. Mas por que se a corrente é contínua? Ah, mas eu estou testando o circuito com a ponta de prova. Eu vou colocar um sinal, tá, em uma das pontas desse circuito. E eu não sei que sinal é esse. Então, por isso que eu estou falando que em determinado momento, se eu estiver colocando a ponta de prova num borne positivo, então eu vou ter um sinal positivo fechando esse circuito. Se em outro momento eu colocar essa ponta de prova num borne negativo, eu vou ter um sinal negativo fazendo o fechamento desse circuito. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 diodos. O diodo 1 e o diodo 2, eles estão com a seguinte configuração. O diodo 1 ele está diretamente polarizado. Eu tenho aqui o positivo no anodo e o cátodo ligado ao restante do circuito, certo? Já o diodo 2 ele está inversamente polarizado. Ou seja, o negativo da fonte já está energizando o diodo 2. E o negativo da fonte já está energizando também o diodo 3, tá? O diodo 3, ou seja, a princípio, se o negativo está no cátodo, ele está diretamente polarizado, tá bom? O diodo 4, ele está inversamente polarizado. Eu tenho aqui a linha positiva, os 12 volts, que energiza o diodo 1 e energiza também o diodo 4. Eu tenho aqui 2 resistores para fazer aí uma queda na corrente, tá? Limitar a corrente do circuito. Resistor de 1K. Eu tenho aqui 3 LEDs. Ao ligar o circuito, esse LED amarelo ele já acende, indicando que a minha caneta está pronta para realizar um determinado teste. Ou seja, eu tenho tensão já no circuito, eu tenho agora apenas que injetar uma linha onde eu quero identificar se essa linha ela é positiva ou negativa. Tá, mas como eu vou estar injetando isso? Essa linha aqui, eu vou estar colocando aqui de outra cor, roxa, é a minha ponta de prova. Eu estou simulando a minha ponta de prova. Tá? Isso aqui vai ser um jump e lá na ponta eu tenho uma agulhazinha daquelas de ponta de prova de multímetro, padrão. É um jumpzinho com agulha de ponta de prova de multímetro. Essa chave que eu coloquei, ela é uma chave de 2 posições, onde nessa posição que está nesse momento, eu estou com a ponta de prova conectada no borne positivo. Quando eu colocar essa chave para outra posição, para o lado direito, eu vou estar com a minha ponta de prova conectado no borne negativo. Tá? É como se eu estivesse simulando lá a posição onde eu quero testar o lado positivo ou negativo. Eu vou estar iniciando aqui a simulação. A fonte já foi ligada, o circuito já foi energizado, tá? Tá aqui o LEDzinho amarelo, ó, ele ligou, tá vendo? E como eu já tenho essa chave e eu já tenho a minha ponta de prova, tá, conectada, o LED verde já acendeu. Mas deixa eu tirar isso daqui, para a gente seguir os passos. Então pronto, vamos lá. Eu liguei lá os jumps jacaré, o jump positivo no borne da bateria, tá? E o negativo na massa do carro ou
no borne negativo da bateria e o meu circuito foi energizado. O LED amarelo acendeu, identificando que, opa, no circuito da caneta já tem alimentação. Pode dar continuidade ao teste. Beleza. Então eu vou lá. Eu vou pegar minha ponta de prova, tá? Que está conectada nessa linha aqui de alimentação entre o diodo 1 e o diodo 3, ok? Então vamos lá. Eu vou ter que parar aqui só a simulação, porque no Tinkercad eu não consigo fazer isso daqui com a simulação já ativa. Pronto, eu conectei minha caneta de prova aqui na minha chave. Que lá, na prática, eu estaria conectando ela em um ponto onde eu quero identificar se é positivo ou negativo. Vou iniciar novamente aqui a simulação. Pronto. A minha caneta de prova já me identificou que, nesse momento, o LED verde acendeu. Opa, se o LED verde acendeu, a minha configuração aqui, se a gente for analisar o sentido da corrente, me diz que essa linha é uma linha positiva, certo? Eu vou fechar aqui a chave, lado contrário. E olha o que aconteceu. O LED verde apagou. E olha quem acendeu. O LED negativo. Certo? O vermelho. Então, nesse momento, o meu circuito está com a caneta de prova em um ponto de alimentação negativo. Está aqui o ponto de alimentação negativo. Eu invertendo, eu colocando lá no outro borne, positivo. O LED verde identifica que esse borne que eu estou testando é um borne de alimentação positivo. O LED vermelho identifica que é um ponto de alimentação negativo. Bom, é bem simples, é isso daí. Quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode colocar aí embaixo que a gente vai tentar responder.